você que não me conhece, meu nome é Paulo Silva, eu sou o pastor sênior dessa igreja, e nós, Logos, existimos para levar você, ou cada pessoa, a um encontro profundo com o Espírito Santo, a fim de que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus, na sua identidade, no seu caráter e na sua missão. Nós sabemos que através de ajudar você a se conectar com o Espírito Santo, certamente a sua vida será mudada e você crescerá em maturidade espiritual. Baixe a sua cabeça comigo, eu quero orar com você nessa manhã. Espírito Santo, eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor me use com a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus que toda sorte de bagunça espiritual que o diabo tente fazer nessa manhã, nós já repreendemos. Toda sorte de desvio de entendimento da mensagem, nós já repreendemos. Pedimos aos teus anjos que se acampem ao nosso redor. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê respaldo, que o Senhor libere respaldo à tua palavra, em nome de Jesus, e que o Senhor alcance os corações nessa manhã. Amém. Escute, não deveria e não poderia ser outra pessoa a ministrar esse tema, a não ser eu mesmo, como pastor presidente dessa igreja. Afinal de contas, como pastor, eu tenho o coração de pastor para alcançar o seu coração com a palavra de Deus. E o nosso objetivo não é tornar você uma igreja onde você vem no domingo e se alimenta de uma palavra e vai embora. As mensagens que nós ministramos, elas têm o objetivo de alcançar você, para que haja transformação de vida. Por isso eu não tenho medo de dizer que nós estamos aqui para liberar uma palavra que muitas vezes vai confrontar você no seu estilo de vida, e nós não temos nenhum tipo de medo ou receio de liberar uma mensagem que confronte você, porque o confronto ele não é negativo, o confronto é positivo. O confronto faz você pensar e o confronto faz você avaliar a sua vida. Como igreja do Senhor, nós somos responsáveis não pelo seu entretenimento. Como igreja do Senhor, nós somos responsáveis pelo seu desenvolvimento. Nós queremos ver você saudável no seu casamento, nós queremos ver você próspero nos seus recursos, nós queremos ver você fiel naquilo que Deus tem confiado a você, e nós não podemos abrir mão do chamado central dessa igreja, que é levar você a uma experiência profunda com o Espírito Santo. Óbvio que existem momentos onde o Senhor nos pede para abordar alguns temas de uma forma mais específica, e hoje em específico é esse dia, e a razão pela qual hoje é esse dia é porque nós, especificamente eu, tenho sentido espiritualmente o quanto o diabo tem tentado alcançar vidas e destruir vidas de pessoas. Uma outra questão é que nós estamos numa cidade, nós não estamos aqui como uma igreja de uma rua, nós estamos aqui como uma igreja numa cidade. Significa que nós temos uma responsabilidade ampla, e eu também não quero que você que está aqui hoje assistindo a mensagem entenda que o nosso trabalho é apenas gerar sermões todo domingo e entregar para você uma boa palavra. Isso faz parte, mas o nosso objetivo é alcançar e transformar a nossa cidade, e se nós não estivermos alcançando e transformando a nossa cidade, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Então diz direito a mim como líder apontar o caminho para que você siga, diz direito a mim o caminho de dizer: esse é o caminho que o Senhor está falando, vamos juntos entrar nisso. E eu preciso declarar para você, quando uma igreja se levanta numa cidade para fazer a obra, quando uma igreja se levanta numa cidade para transformar, pode ter certeza que alguns principados e potestades se levantarão para impedir a igreja de avançar. Sim, porque há uma batalha espiritual que acontece todos os dias ao redor daqueles que são chamados pelo nome de Cristo. Uma batalha onde o diabo está querendo entrar na sua casa e roubar os seus filhos. E talvez você não esteja percebendo, mas ele está conseguindo entrar por áreas específicas.
E existem filhos que estão do seu lado, parecendo que está tudo bem, e eles já estão desviados no seu coração. Eles não conseguem mais entender a vida como você entende. O diabo quer entrar na sua vida, na sua casa e roubar o seu casamento. Existem pessoas que não conseguem perceber algumas setas que o diabo faz na sua casa, no seu casamento, e você acha que é só uma briga, você acha que é só uma pequena discussão, e você não consegue ver, porque te falta discernimento, e você começa a atribuir, ela está no período menstrual, você começa a atribuir, hoje eu acordei um pouco mal, é minha dor de cabeça. Escute, não materialize coisas que são espirituais. Nós estamos num tempo onde, como igreja do Senhor, estamos sendo bombardeados de tudo que é lado. E o fato de você não perceber uma guerra, ou de você naturalizar o que espiritualmente está acontecendo, não quer dizer que a guerra não esteja acontecendo. A Bíblia diz que há uma luta constante. O diabo está constantemente lutando para roubar você, para destruir você, para acabar com a sua vida. Mas nós temos uma certeza e uma garantia no Senhor, que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não importa o que o diabo faça, não importa o que ele tente, nós já sabemos que no final nós ganhamos. Nós já temos convicção que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós já sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Já sabemos que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Já sabemos que se estivermos andando em obediência, as bênçãos do Senhor nos seguirão. Já sabemos que a unção do Senhor está sobre nós, ela vai despedaçar o jugo, vai despedaçar o peso, vai despedaçar todo tipo de problema e embaraço. Então nós não temos problema em entender que temos uma luta espiritual. A minha questão é se nós estamos conseguindo ter discernimento espiritual. E eu quero trazer para você uma mensagem hoje de manhã, e gostaria que você abrisse o seu coração. E sei que o diabo vai tentar roubar a sua atenção, por isso ouça agora e reassista depois. Eu relutei com Deus muitas vezes antes de falar, porque eu estou entrando num vespeiro trazendo essa mensagem, e vai mexer com muita coisa, mas o que nós queremos é que o Senhor reine e que o Senhor governe. Nós não queremos uma casa, na minha casa ou a sua casa, entregue ao governo de Satanás. Nós queremos que as nossas casas estejam debaixo do governo de Cristo. Nós não queremos que a nossa igreja esteja debaixo de um sistema jezabélico, sendo conduzido por controle e manipulação, por fogo de palha. Nós queremos a essência do Espírito Santo. E é por isso que nós vamos ler na palavra, não em outro lugar, não em achismo, é o que a palavra diz. A mensagem de hoje é sobre discernimento espiritual. Esse é o tema central da mensagem, e eu estarei abordando um subtema, que além do discernimento espiritual, o subtema é como identificar e vencer esse espírito de Jezabel. Como eu posso ter discernimento sobre esse espírito de Jezabel? Onde esse espírito age? Como esse espírito age? E qual é o objetivo desse espírito na terra? Não apenas na vida de uma pessoa ou numa igreja, mas na terra. E óbvio, eu gostaria de começar lendo com você alguns textos, para que você possa entender o que significa esse espírito de Jezabel. Até porque biblicamente você não vai encontrar especificamente dizendo esse é o espírito de Jezabel, mas fala sobre uma mulher no Velho Testamento, e fala sobre a influência de uma mulher no Novo Testamento. Então nós vamos ver esse espírito agindo no Velho Testamento e no Novo Testamento, e a razão pela qual esse espírito age, qual o objetivo que ele deseja alcançar. Vamos começar lendo 1 Reis capítulo 16, versículo 29 a 33. 1 Reis capítulo 16, do versículo 29 ao 33. E diz assim a palavra: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º do rei Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel. Onde que Acabe reinou?
sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era o quê? Mal. Fala comigo. Fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor. Aos olhos de quem? Não foi talvez aos olhos da sociedade, não foi talvez aos olhos de um partido político, aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal mais do que todos os que foram antes dele. Vou dar ênfase. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Versículo 31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel. Quem era Jezabel? Filha de um homem chamado Etbaal. Aliás, o nome dele não era Etbaal, isso aqui era o título dele, porque ele adorava Baal, ele era considerado filho de Baal, por isso era Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Isso é, o rei que estava reinando sobre Israel em Samaria, casou com uma mulher fora do seu povo, da sua linhagem, casou com uma mulher que tinha um pai que adorava uma entidade, que era rei de um outro povo que tinha entidades, e ele foi, o rei Acabe foi e serviu a Baal e o adorou. Deixou de adorar a Deus e adorou a Baal. Versículo 32 diz: e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel. Quero dar ênfase aqui, ele não apenas trouxe os costumes para dentro do seu povo, mas ele fez isso para poder irritar o Senhor, seu Deus, intencionalmente. Continuando o versículo, ele fez isso para irritar o Senhor seu Deus, mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Versículo 34, em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó em Abirão, seu primogênito, e fundou em Segube, seu filho menor. Desculpa, esse último aqui eu nem preciso ler, porque é a continuação do que eu vou fazer do outro. Nós vamos parar no 33. Esse homem, esse rei Acabe, ele representa para nós uma figura de autoridade que se contaminou com um sistema mundano que era fora do que Deus tinha pré-estabelecido. Por que ele irritou ao Senhor? Porque ele entrou num sistema de rebelião contra Deus. Ele fez conscientemente o que Deus não queria que ele fizesse. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 ao versículo 37. Eu preciso ler para você entender onde surge Jezabel e que tipo de influência se instaura a partir desse tempo. 2 Reis capítulo 9, do 30 ao 37, diz assim: depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse a ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos que estavam lá olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicada com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, olha como ele fala de Jezabel, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, o cadáver, os pés e a palma das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel,
os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jizriel, de modo que não se possa dizer, esta é Jezabel. Esse aqui é o relato que a Bíblia traz no Velho Testamento. Daqui a pouco nós vamos ler o relato do Novo Testamento. Porém, eu quero trabalhar com você uma avaliação desses dois textos, e eu quero te trazer algo que pode parecer até pesado demais, mas essa é a realidade. Essa é a realidade que estava acontecendo, essa é a realidade do diabo. Por exemplo, pessoas que se envolvem com algum tipo de ocultismo, ou de algumas religiões, às vezes eles ficam dentro de um quarto escuro, com a cabeça raspada, tomando banho de sangue de animal, porque eles estão se oferecendo a uma entidade, eles estão se consagrando a uma entidade. E eu não sei para você, para mim dá enjoo no estômago só de, meu Deus, sangue em cima da pessoa, que coisa horrível, e a pessoa tem que ficar 3 dias daquele jeito. De fato, isso é diferente, esquisito e para mim nojento. Nosso Deus não age desse jeito, nosso Deus não trabalha com imundície. Mas o interessante é que quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente vê, mas essa sempre foi a maneira como o diabo trabalhou. E aqui está a maneira como o diabo trabalha. Eu quero mostrar a você como era no tempo de Jezabel, e por que Deus se irou tanto contra Jezabel e contra Acabe, por conta da conduta e de um novo sistema que eles trouxeram. Eu escrevi aqui para justamente garantir que eu não vou deixar passar nada, e eu vou te explicar tudo o que o Senhor foi colocando no meu coração. Acabe começou a reinar em Israel no mesmo tempo que o rei Asa reinava sobre Judá. Então está falando sobre uma linha do tempo, quando ainda havia alguém que estava proclamando o nome do Senhor, mas havia uma palavra, e ao mesmo tempo do outro lado havia uma rebelião. Enquanto Deus falava, esse rei Acabe não estava ouvindo, ele não estava prestando atenção aos conselhos, aos valores da palavra. Israel havia sido dividido em 2 nações, nós já falamos isso aqui antes. O reino do norte, que ficou Israel, era a capital Samaria, e o reino do sul, que era Judá, a capital Jerusalém. Acabe reinou sobre o reino do norte, Israel. O interessante que você vai ver no versículo 30 e 31, dizendo: e fez Acabe, lá em Israel, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mais do que foram todos antes dele. E sucedeu, versículo 31, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, que era aquele que adorava Baal, que era filho de Baal, seguidor de Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Era abominação para Deus que houvessem outras imagens, ou que houvessem imagens de esculturas, ídolos. O mandamento já dizia: adorarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, só a Ele você vai prestar culto. O povo de Israel, o povo judeu, eles tinham uma convicção: nós não nos misturamos com deuses e ídolos, nós temos apenas um Deus, e esse é Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra. Não havia sincretismo, não havia mistura, não havia secularização, era teocracia, era Deus no comando, era Deus no poder, era Deus estabelecendo, e era o povo obedecendo a Deus. Então Acabe resolve fazer um ambiente de idolatria. E como começa o processo de idolatria? Eu quero dizer a você que a tendência é, talvez ele se contaminou por causa dessa mulher Jezabel, que era de um outro povo. Ele já tinha o coração ruim. A grande questão aqui é que você não compartilha com ninguém nada que já não esteja dentro de você. Jezabel deu a ele a força e a legitimidade para ele ser mais mal ainda.
ela trouxe entidades malignas para liderar a vida dele. Mas eu quero dizer, o mal que você faz não é responsabilidade de um terceiro. O mau caratismo não é responsabilidade de um terceiro, já está aí dentro. A questão é que quando você se conecta e faz aliança com as pessoas erradas, você passa a ser também guiado por ídolos e demônios que a outra pessoa carrega, que foi o caso de Acabe casar com Jezabel. O interessante é que ele já era mau, e agora ele casa com Jezabel para poder afrontar o próprio Deus, o Deus de Israel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma princesa, filha desse rei Sidônio. Só que esse rei Sidônio, ele era sacerdote de Baal. Ela era também uma sacerdotisa. Não só o pai dele era sacerdote, o pai dela era sacerdote, ela era sacerdotisa. E a Bíblia diz o nome de quem ela era sacerdotisa, de uma entidade chamada Astarote, que era uma entidade pagã. Sidom era politeísta, o lugar onde eles viviam era politeísta, isso é, tinham muitos deuses, muitas linhas de pensamentos, muitas filosofias, e aquela velha conversa, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só um caminho leva a Deus e é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A Logos não leva você para Deus, a Logos conecta você com o Espírito Santo. Jesus leva você para Deus. O seu pai não vai conseguir levar você para Deus, o seu pai conecta você com a verdade que te leva a Deus. Jesus te leva a Deus. Não se apoie em religião, não se apoie em coisas, não se apoie em pessoas, não se apoie em imagens, não se apoie em filosofias, apoie-se em Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então Sidom era politeísta. Essa cidade que Jezabel vinha junto com seu pai, tinham vários deuses, eles eram idólatras e eles não reconheciam o Deus verdadeiro. Interessante, se eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, mas eles não reconheciam o Deus de Israel. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não se mistura com mais nada. Ele é puro e Ele é santo. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo. E talvez esse seja um dos problemas desse sistema que a gente chama de ecumenismo, onde a gente se junta com outras crenças para dizer o amor reina. Escute, o amor é o próprio Deus. Logo, quem determina o que é amor não é o que as pessoas sentem, é o que Deus diz que é amor, é o que Deus é o seu próprio caráter e é o seu próprio mandamento. Então havia uma mistura naquela cidade, havia uma bagunça espiritual, havia uma bagunça de crença e de sacrifício. O pior é que você vai ver agora como era essa bagunça. Baal, que era o Deus que o pai de Jezabel adorava, ele era o Deus do poder, do sexo e da fertilidade. Baal era o Deus do poder, do sexo e da fertilidade. Astarote, que era a entidade cuja Jezabel era sacerdotisa. Astarote era a deusa do amor, da guerra e da luxúria. Luxúria não é... Muitas pessoas acham que luxúria tipo assim, é um baita luxo, um super luxo, uma coisa muito chique. Não, não, não. Luxúria é imoralidade profunda. Luxúria é imoralidade profunda. Então Astarote, que era a deusa a qual Jezabel era sacerdotisa, ela era a deusa do amor, da guerra e da luxúria. Tanto Baal quanto Astarote, que em algumas nações... Astarote em algumas nações é conhecida como Azira ou Azera. Então você vai ver alguns lugares que vai ter um nome Azira ou Azera, é representando essa entidade chamada Astarote. Ambos eram adorados com orgias, sexo, violência, sacrifício humano e derramamento de sangue. O que é que os deuses, as entidades pedem? Sacrifício. O Senhor diz: eu não quero de você sacrifício, eu quero de você um coração quebrantado. As pessoas querem servir a Deus no sistema mundano, arcaico, no sistema
de sincretismo de religiões. Elas não conseguem ter um coração quebrantado porque elas precisam ter que fazer algum sacrifício. Eu tenho que dar muito dinheiro, eu tenho que jejuar muito, eu tenho que orar muito. Não é o tanto que você faz, é o tanto que você obedece. Não faça para alcançar, faça como obediência. E olha que interessante, tanto Astarote quanto Baal, eles exigiam sacrifícios. No meio das orgias, do sexo, da violência, do sacrifício humano, eles exigiam derramamento de sangue. O templo de Baal era no formato de uma genitália masculina, e o templo de Astarote, ele tinha o formato de uma genitália feminina. Vocês já foram em cidades que no meio da cidade tem um monumento chamado obelisco? Culto a Baal. Está falando sobre o quê? Sobre poder, sexo e fertilidade. Vocês já foram em lugares onde existem alguns monumentos na entrada da cidade que se assemelham ao órgão genital feminino, e aí triangular mesmo, está ali para todo mundo ver, enquanto um é o obelisco. Você vai em cidades que você enxerga, é adoração ou apologia a Astarote, amor, guerra e luxúria. E quando a gente percebe, nós estamos cercados por intenções satânicas de roubar a adoração de Deus e conduzir a adoração a ídolos e entidades. Por quê? Porque a entidade que é adorada, o ídolo que é adorado, se fortalece e exerce governo. Quando Deus é adorado, quando Deus é exaltado, quando Deus, Ele recebe o louvor que é digno do seu nome, Ele exerce autoridade e governo. Sabe por que aqui nós prezamos e pedimos: não liderem canções que sejam em função do homem? Nós queremos cantar para Ele. A nossa adoração é vertical, não é horizontal. A nossa adoração é para Ele. Nós não estamos aqui para nos adorar, nós não estamos aqui para nos aconchegar, nós estamos aqui para adorar a Ele. Na adoração a Ele, Ele responde com a sua presença. Eu quero dizer para você, não é só na sociedade que a adoração está sendo desviada, é dentro da igreja. Pasme você, é dentro da sua casa. É dentro da sua casa quando você prioriza as práticas ou a adoração ou as concessões que vai levar a adoração às trevas. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de conserto, hoje é dia de dizer: Senhor, ai de nós, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua graça sobre nós. Vamos lá, continuar seguindo. Sabe o interessante? Que não só esses monumentos eram colocados, ou são colocados até hoje, mas lá eles eram colocados para que as pessoas adorassem. Quando a Bíblia fala das profetisas de Baal e Azera, elas eram sacerdotisas que se prostituíam durante o culto a Baal. Então Baal, ele fazia aquele ambiente, ele pedia adoração, e as sacerdotisas de Azera, que eram mulheres separadas para aquilo, elas entravam no ambiente durante o momento da adoração a Baal, e elas se prostituíam com quantos elas quisessem. E o pior de tudo, Astarote tinha uma imagem como se fosse a cabeça de um cavalo, corpo de homem, e na frente tinha uma mão segurando uma bacia. Aquela bacia tinha azeite, óleo, que ia sendo aquecido nos cultos. Aquelas mulheres que se prostituíam, porque essa bagunça de gênero, essa bagunça que trata sobre confusão de identidade, fazia com que, enquanto aquelas mulheres adorassem com o sexo ilícito, com a perversão e com a luxúria, que elas ficassem grávidas, e que depois que elas tivessem o bebê, porque é assim que esses deuses e essas entidades fazem, de maneira suja,
a entidade reivindicava o bebê que tinha sido gerado na presença deles no culto. E você não se assuste, mas essa é a realidade histórica, e que acontece até hoje em muitos lugares. E quando não acontece em nível natural, acontece em nível espiritual. Essas crianças eram entregues diante daquele outro Deus, e naquele óleo quente, você não queira saber o que acontecia, era oferta. Tirava-se o sangue, esparramava o sangue por aquele lugar. É nojento tudo isso, mas é assim que o diabo age, para fazer aliança de sangue, para prender pessoas. Não é assim o nosso Deus. O nosso Deus é limpo e Ele não exige de nós nada. A única coisa que Ele diz é: abra seu coração para que eu possa colocar o meu Espírito em você e transformar você conforme eu sou. Deus está convidando a gente, não de maneira forçada, é um convite para uma jornada de caminhada. O diabo coloca coleira, o diabo coloca demandas, regras, o diabo arrasta, humilha e rouba aquilo que Ele dá. Logo em seguida ele rouba. Eu sei que é forte, mas aguente comigo aqui que nós vamos entender, porque eu quero que você entenda qual a razão pela qual o Senhor condena esse espírito. Aquelas mulheres, depois que entregavam seus filhos, acontecia o que eu acabei de falar para você. E quando a gente observa nos nossos dias, uma das coisas que a gente vê é que Deus levanta o profeta Elias para combater esse tipo de culto dentro de Israel. Ele não estava fora de Israel, ele estava dentro de Israel. E sabe por que ele estava dentro de Israel? Sabe por que ele estava proclamando ali dentro do povo? Sabe por que Elias era uma voz profética? Porque Deus estava dizendo: não foi eu que abri a porta para que esse pecado viesse, para que essa perversão acontecesse. Deus estava dizendo: o homem abriu essa porta e por isso o homem precisa se converter. Isso é, o homem precisa se arrepender. É o arrependimento que quebra a aliança com as trevas. É o arrependimento que purifica o seu caminho. É o arrependimento que muda a sua mente. Olha que interessante aqui, deixa eu mostrar para você o que a palavra fala em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 21. Porque enquanto o povo continuou praticando isso, a palavra nos mostra em Apocalipse um apontamento onde Deus fala sobre esse espírito para a igreja de Tiatira. Ele diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Cara, Deus começa falando com esse povo dizendo: igreja, eu estou pontuando que vocês têm coisa boa, eu estou pontuando que vocês estão firmes, eu estou pontuando que vocês hoje estão fazendo coisas melhores do que faziam antes. Mas no versículo 20, vem a palavra entretanto, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas ou que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Você permite que ela ensine e engane aos meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Versículo 21, dê-lhe tempo para se arrepender da sua fornicação, e não se arrependeu. A continuação do versículo vai dizer: por que não se arrependeu? Deus vai colocá-la no leito de enfermidade. Escute que eu preciso trazer esse contexto para você entender. Porque quando eu te falo no Velho Testamento sobre Jezabel e o que acontecia, e por que essa mulher foi tão maligna, ajudando a cooperar para a destruição de Israel, é que ela não era apenas uma mulher, porque uma mulher não tem poder de fazer isso.
Apocalipse no Novo Testamento nos mostra que ela é uma influência. Então você não vai ver alguém sendo possuído do espírito de Jezabel. E se alguém disser, eu estou possuído do espírito de Jezabel, você pode desconfiar, porque não é. Jezabel é uma influência, mexe com a mente, a partir de alguns setores da alma do ser humano, dentro do fator sexo, poder, luxúria, imoralidade, vícios, adoração profana. Tudo isso que nós vimos nessa explicação do Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus está dizendo, Jesus está falando com uma igreja que era uma igreja boa, que era uma igreja que estava fazendo uma boa obra, mas Ele diz, tenho porém contra ti que toleras. E isso me faz pensar que Jezabel encontrou um lugar, essa influência encontrou um lugar, e ela não foi resistida. Por que ela não foi resistida? Porque o ambiente já estava preparado dentro desse sistema para receber o que ela veio trazer. Nós vamos entender melhor, porque aí eu trouxe vocês para o Novo Testamento, para você entender que é um espírito, não é uma pessoa. Então, se ela é um espírito, não é uma pessoa, ela vai tentar acessar a vida das pessoas, influenciando em áreas que você pode estar dizendo, puxa vida, eu tenho esse problema aqui por causa do meu pai, eu tenho isso aqui porque alguém falou que eu teria isso aqui, eu tenho isso aqui por causa de um trauma, e é Jezabel que pode estar influenciando você, para destruir você na sua casa, você na sua descendência, e acabar com aquilo que Deus está construindo sobre a sua vida. Tem um detalhe que talvez você não perceba, que esse texto traz para nós. Quando nós lemos sobre esse processo da morte de Jezabel, que aquele profeta Jeú se levanta, esse homem, ele foi defender um outro, chamado Nabote, que tinha uma vinha, foi o segundo texto que nós lemos, tinha uma vinha, e Acabe, quero aquela vinha, porque está perto do meu palácio, e de repente, Nabote disse, eu não posso vender, porque de acordo com a lei, se é uma herança, eu não tenho como vender, eu tenho que passar para os meus filhos. Mas Jezabel, que busca sacrifício de sangue, morte, destruição em todas as esferas da vida, ela simplesmente disse, marido você quer? Você terá. Mandou matar o homem e pegou a vinha, nem comprou, nem ganhou, ela usou as próprias mãos para matar. Eu quero dar uma ênfase, o espírito de Jezabel vem com o objetivo de matar. Cuide do seu casamento, cuide da sua casa, cuide do seu ministério, cuide do seu coração, porque você e eu estamos sendo visados para sermos mortos por esse espírito. No entanto, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, protegidos debaixo do sangue de Jesus, estamos guardados no Senhor, e a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Por quê? Porque nós não somos politeístas, nós não estamos adorando um monte de Deus, nós adoramos o único e verdadeiro Deus. Ele protege a nós enquanto nós estamos o adorando, Ele cuida da nossa vida enquanto nós estamos na sua presença adorando. Não é sobre medo, não é sobre receio, é sobre convicção. Eu acho muito legal que você está aqui hoje por uma razão. Muitas pessoas, se soubessem que eu iria falar sobre isso, não viria hoje, porque tem medo, e diz, eu não quero nem ouvir para eu não me tornar responsável. Vou dizer, se você ouve e se posiciona, muitas pessoas vão dizer, tem uma retaliação contra mim. O que é retaliação? Retaliação é contra-ataque. Meu irmão, contra-ataque, qualquer um pode contra-atacar. Se vai me atingir é outra coisa. A Bíblia diz que eu estou no esconderijo do Altíssimo, e nenhuma praga chegará a mim. Pode contra-atacar, nós já estamos protegidos.
O problema é você que não se posiciona, que não quer se envolver ou pensar sobre esses assuntos para dizer: eu não quero nem saber disso, porque eu não quero ver esse negócio de demônio. E você acha que está protegido. Você se protege quando você corre para Jesus, quando você se posiciona na sua fé. E você não percebe que Jezabel é sutil. Entra pelo seu celular, entra pela sua televisão, entra pelas coisas que você ouve, entra por pessoas que estão na escola influenciando os seus amigos, entra naquela mesa do pub que você vai e você fica sentado, entra naquelas conversas imorais que você está conversando, entra naquela avareza que você tem contra Deus, porque você dá dinheiro para Deus e o mundo, você compra cigarro, você compra bebida, você faz um monte de coisa, mas quando é para Deus você reclama. Onde que Jezabel está entrando? Na influência. E você acha que não, que está tudo tranquilo porque você manda na própria vida. Converta-se e arrependa-se. Sabe por quê? Porque senão você está no caminho do inferno. Eu estou aqui para livrar você do caminho do inferno. Não estou aqui para massagear você enquanto o diabo está roubando a sua casa ou roubando a sua vida. Você é do Senhor, e o que depender de nós, nós vamos tirar você desse poço para que você cresça, para que você encontre o seu lugar em Deus. Aleluia, aleluia. Quando Elias liberou essa palavra, quando Nabote foi morto por Jezabel, Elias liberou uma palavra profética da parte do Senhor. O Senhor disse para ele assim, em 1 Reis capítulo 22, do 17 ao 20: então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote. Então tem descido para possuir. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor. Olha a mensagem profética para Acabe, através de Elias: porventura não matastes e tomastes a herança? Falar-lhe-ás mas ainda dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achastes, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Esse texto me gerou uma intriga, porque a profecia era para Jezabel. Foi Jezabel quem matou Nabote. Mas aqui Elias está falando com Acabe, dizendo: você vai morrer. E eu entendi o seguinte: Acabe perdeu, ou ele abriu mão do lugar de autoridade, e ele deixou Jezabel assumir. E quando Deus foi pedir contas dele, Deus não falou com Jezabel, porque Deus não mandou a mensagem, ou não deu autoridade para Jezabel, deu autoridade para Acabe. Isso aqui é um exemplo para nós nessa noite, que Deus está dizendo para você o seguinte: coloque-se no seu lugar de autoridade, e não abra mão da sua autoridade que Deus deu para ninguém. Não permita que pessoas com fábulas, não permita que pessoas com engano venham e dissimule, que engane você. Não permita que pessoas com filosofias vãs cheguem até você e consiga fazer você mudar de ideia. Escute, nós como seus pastores aqui estamos dizendo: pegue a Bíblia e verifique se o que nós estamos pregando é a palavra. E se não for, você nos chame no final e diga: onde que está isso na Bíblia? Porque eu vi outra coisa. Você tem todo o direito de fazer, não só conosco que somos os seus pastores. Você deve fazer isso em todos os lugares que você for, com quem você estiver falando, porque Jezabel lida com pensamentos e sentimentos. E se você não estiver firme na palavra, você vai comer o lixo da mesa de Jezabel. Quando Jeú foi levantado por Deus, depois que Nabote morreu, ele chega diante do palácio daquela mulher de Jezabel, porque até o marido dela já tinha sido morto, e ele fala assim: quem está comigo? 3 homens eunucos que estavam lá no palácio com ela, falou: estamos contigo. Imagina, os caras ou estavam com medo ou sabia quem era a mulher. Então ele falou: joga ela para cá. Ela foi jogada e ela caiu. A condenação de Deus para esse espírito não é uma conversa, não houve conversa, porque todas as vezes que você for tentar dialogar com a influência desse espírito, você corre o risco de cair na lábia.
a primeira coisa que Jezabel fez quando Jeú veio para matar ela, ela se maquiou, arrumou os cabelos e foi se apresentar para seduzir, porque uma das influências desse espírito é a sedução. Eu estou jogando coisa para você entender o que tem dentro da igreja que a gente não pode tolerar. Quando a gente abre a palavra e a gente começa a ver que essa mulher foi responsável de matar os profetas do Senhor quando ela sumiu, não matou Elias e não matou um outro tanto porque não encontrou, mas ela matou os profetas. A gente entende o quê? Que esse espírito que se diz profetiza, Jezabel era profetiza, ela quer calar a voz dos verdadeiros profetas. Quando você vê um espírito tentando calar a voz do profeta, pode saber, Jezabel está querendo matar, Jezabel está querendo gerar desordem, porque quando um profeta morre, quando um profeta se cala, ele também deixa de proclamar a mensagem, e é a mensagem do profeta que traz conserto, é a mensagem profética que traz alinhamento. Escute, nós somos uma igreja profética, nós cremos na palavra profética, e você pode vir com a profecia que você quiser, você pode falar do jeito que você quiser, nós vamos pesar a sua profecia na palavra, e vamos pesar a sua profecia nos seus frutos. Não adianta você olhar e dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. O que é que a Bíblia diz? O seu achismo não adianta, porque você pode estar influenciado por um espírito chamado Jezabel, com a intenção apenas de gerar descrédito, de descredibilizar alguém, de trazer mácula. É isso que o diabo faz. Foi isso que o diabo fez com os profetas. Matou os profetas, tirou o crédito dos profetas, e a promessa e a disciplina do Senhor foi: ela morrerá, e será uma morte tão feia que, assim como ela matou Nabote, ela vai cair e os cães vão comer o resto dela. Eu sei que é difícil, a gente não gosta de ler essas partes da Bíblia, é nojento, mas eu queria que você entendesse que Deus está dizendo: eu não tolero Jezabel. Eu quero que você entenda que Deus está falando com clareza para nós aqui: eu não tolero que a igreja, que o meu filho é cabeça, seja regida por Jezabel. Então esse nível de situação drástica, severa que Deus agiu, mostra o quanto Ele abomina essa influência. E aí é onde eu quero entrar com você, nesses próximos minutos, nos detalhes do que nós estamos vendo, que Jesus está falando dentro da igreja no Novo Testamento, e nós podemos nos colocar agora sendo representados como a igreja do Novo Testamento. Nós não somos uma nação do Velho Testamento, nós não estamos naquele processo de sacrifícios, nós não estamos naquele processo de culto, é diferente. Então, como igreja do Novo Testamento, Deus está dizendo para Tiatira: eu vejo que você tem fé, eu vejo que você é forte, eu vejo que você tem tido paciência, eu vejo que você tem perseverado, eu vejo que você tem um bom coração, mas Ele está dizendo: eu tenho algo contra você. Dura coisa é Deus dizer que Ele tem algo contra nós, mas Ele está dizendo: eu tenho algo contra você, e o que eu tenho contra você, mesmo conhecendo as suas boas obras, é que você tem, Ele diz, eu tenho algumas coisas contra você, que você tem tolerado o espírito de Jezabel. Mas agora, a gente já conhece o que essa Jezabel faz, mas olha como Jesus a expõe aqui: mulher que se diz profetiza. Mulher que se diz profetiza. Na nossa igreja, liderança não é título. Se alguém precisa de um título para se tornar um líder, essa pessoa não tem unção, não tem autoridade. E nós precisamos ter cuidado quando alguém se vale de um título, porque o título é a carteirada que eu dou para dizer: isso é quem eu sou. Mas o homem de Deus, uma mulher de Deus, não precisa de um título, precisa de unção. A unção, quando está sobre nós, as pessoas, elas encontram favor diante de nós, as pessoas olham para nós e elas reconhecem: ela se diz profetiza. O que eu vejo muitas vezes são pessoas que, como é seu nome? Ela primeiro coloca que ela é pastor tal, profeta tal, apóstolo tal, antes de falar o nome dela. Já imaginou qual é o seu nome? Quando eu falo, eu chamo ele de doutor, o doutor André, porque ele é doutor.
eu estaria errado se não chamasse ele tal. Mas quando eu pergunto como é o seu nome, ele não diz, meu nome é Doutor André. Doutor André é o título dele, ele é André. Meu nome é André, eu sou médico. Então veja, essa mulher se dizia profetisa. Não é porque você tem um título que você é. Não é porque você estudou no seminário tal que você é. Não é porque alguém colocou a mão na sua cabeça que você é. Teve uma vez aqui que uma pessoa chegou e chamou a Anne e me chamou e disse assim: olha, durante a pandemia, eu fui ordenada ao ministério pastoral. Amém? Está vindo para a igreja? Amém? E eu fui ordenada online. Como foi isso? Eles falaram para eu pegar um óleo, jogar na minha cabeça como se eles estivessem fazendo lá. Tinha um grupo do outro lado. Tá bom, não vou falar, cada igreja tem o seu jeito. De repente ela disse: e agora eu sou pastora, e eu estou aqui, e eu coloco na mão de vocês a responsabilidade de lidar com o meu título e o meu ministério. Eu digo: sangue de Jesus tem poder? Você foi ordenado por outro em outra época, agora você vai dizer que sou eu que tenho que decidir? E se eu falar que você não vai ser pastor aqui, então nós vamos ter um problema porque eu estou indo contra Deus? Que conversa é essa? Chama-se Jezabel, que age com manipulação, tentando dar carteirada, colocar a goela abaixo. Está certo que eu estou falando com você no âmbito de liderança. Por quê? Porque eu estou falando de igreja. E eu vou te explicar por quê. Porque o primeiro grupo que esse espírito parece que nasceu para alcançar é o grupo de liderança. E a Bíblia diz que quando o povo está sem líderes, o povo se perde. Quando não tem direcionamento, o povo se perde. Para quem veio esse espírito? Quem que é o alvo desse espírito? A gente vai ver que esse texto, essas cartas que a gente leu ali em Apocalipse, de Tiatira, começa assim: ao anjo da igreja. Não é um anjo de asas, ao anjo da igreja aqui está falando ao pastor da igreja. E quando ele fala sobre Jezabel, ele está entregando uma palavra para que o anjo da igreja esteja diante da igreja, o pastor da igreja esteja convicto e protegendo a igreja da influência desse espírito. Logo, a minha esposa e os outros pastores somos os primeiros atacados pela influência desse espírito. Porque se nós formos atacados, você deixa de receber um alimento puro. Você já tem noção o quanto eu preciso todos os dias estar na presença do Senhor, pedindo: Senhor, purifica meu coração, Senhor, tira todo o julgamento de mim, Senhor, tira toda a mágoa, a amargura, Senhor, me ajuda a perdoar se eu preciso perdoar, Pai, me ajuda a me arrepender. Toda hora a gente precisa fazer uma higiene interna, de dentro para fora. Para quê? Para que a gente não lidere você, não pastoreie você a partir de um coração ferido, porque esse é o objetivo de Jezabel. Ela deseja ferir a liderança, porque uma liderança ferida, ela passa um alimento doente, ela passa um alimento doentio. Eu lembro de um testemunho, de uma história que alguém contou, e se não me engano aconteceu em Santa Catarina, de um pastor que estava no gabinete, e veio uma jovem, a jovem entra no gabinete, e de repente a jovem fala alguma coisa para o pastor, e o pastor não quis corresponder com ela no que ela pediu, e ela saiu de lá, e ela começou a espalhar que o pastor a molestou, e ficou aquele negócio, e levaram o pastor para diante da liderança da igreja. Ele fez isso, ele falou: eu nunca fiz isso. A mulher dele ficou mal e se separou dele, os filhos deixaram ele de lado, a igreja destituiu ele, ninguém ouviu o homem, porque a menina foi muito veemente no que falou. Os anos se passaram, esse homem estava numa chácara sozinho, nunca mais voltou ao ministério. De repente uma missionária naquela igreja, foi chamada para visitar uma mulher, depois de décadas, e foi no hospital visitar uma mulher que estava no leito de cama. Me leva a pensar que todo mundo que acolhe Jezabel vai terminar condenado num leito de cama de enfermidade severo. Não tolere Jezabel. E essa missionária foi lá e chegou no hospital, estava deitada, aquela senhora, muito velhinha. Ela disse: eu não posso morrer antes de confessar algo. Confesse: aquele pastor nunca me tocou. Eu guardei aquilo porque eu fiquei com raiva dele.
Aquela missionária saiu, chamou os pastores, encontraram os pastores da época, a diretoria. Onde está ele? Ele está numa chácara. Chegaram na chácara e falou: pastor, nós viemos pedir perdão. O Senhor nos perdoa, não foi nem a gente, mas o pessoal lá de trás, nos perdoe, foi uma mácula que nós fizemos, nós não sabemos como aconteceu. E ele falou: eu até perdoo vocês, mas vocês conseguem trazer de volta meu casamento? Vocês conseguem trazer de volta para mim o tempo com um filho que ficou longe e morreu e eu nunca mais vi? Vocês conseguem restaurar a minha integridade diante da sociedade? O que Jezabel quer? Ela quer tirar o crédito dos líderes, porque o alvo dela é me atingindo a minha esposa e os nossos pastores. Dispersa vocês, e vocês vão para qualquer lugar, e vocês saem com o coração ferido, com o coração angustiado. É por isso que quando ela não consegue ferir o caráter de um líder, ela se levanta, influenciando algum líder para se rebelar, para sair daquele meio, contaminando com mentira e levando mentira. Esse é o ponto que eu quero chegar com você, porque a palavra está dizendo que tenho porém contra ti, que você tolerou Jezabel. E a maneira que ele fala que Jezabel foi tolerada é: ela se diz profetiza, e ela ensina a enganar os meus servos. Ela ensina a enganar os meus servos. Escute, eu espero que você me escute com bom coração. Ontem eu estava dando uma aula sobre o profético ali, e não tenho medo de falar para você. Eu não vou falar publicamente aqui, mas eu vou falar, se precisar, no pessoal. Tem pessoas na internet, e existem nomes, de pessoas que ensinam sobre profético, sobre aquilo outro, que estão gerando engano. E você muitas vezes pode ser um dos que entra online, pega aquele ensino, que justifica um mau comportamento seu contra os seus líderes, que justifica uma má postura sua contra a sua igreja. Porque é muito mais fácil a gente sair e ouvir uma coisa de fora, de alguém que não nos acompanha, de alguém que não tem intimidade conosco, de alguém que só libera uma palavra irresponsavelmente. O próprio Luiz Hermínio, uma vez eu ouvindo ele falar, depois ele corrigiu, ele falou assim: eu não abro mão de ninguém, eu nunca vou abrir mão. Aí começou o movimento: não abra mão, irmão, não. E está certo, a gente não pode abrir mão de ninguém. Depois ele lança uma palavra dizendo: olha, tem umas pessoas que estavam ali no meio, que estavam gerando problema, e eu orei para sair, e saiu. Mas poxa, mas ninguém abre mão de ninguém. A gente precisa entender os momentos que esse homem estava vivendo, e de fato não abra mão de ninguém, mas a palavra diz que quando não há arrependimento, ou quando alguém está no meio, para gerar desordem, para gerar confusão, para gerar bagunça, para dividir o corpo, nós precisamos apontar, identificar, e se a pessoa não se transforma, não se converte, irmão, tem 2.000 igrejas em Londrina, encontre uma para você. Uma coisa que você não vai receber de nós aqui é um alimento sujo. Você pode até não gostar da mensagem, que a mensagem é dura, mas eu digo para você, você vai ter a verdade do nosso lado, porque a verdade é bíblica, e nós não queremos que você seja enganado por aí. Cuidado para você não estar ouvindo pessoas que dizem que têm títulos, e elas podem até ter conseguido títulos, mas elas não têm o coração. Porque se eu estou me preocupando com você, em me purificar todos os dias, para poder guiar você a partir de um coração limpo, cuidado para você não estar ouvindo pessoas com coração sujo. O que eu mais tenho sentido espiritualmente, é que o diabo está trazendo, não é Londrina, é a nível geral. O diabo está trazendo um nível de desordem, para bagunçar a igreja, naquilo que a igreja vai fazer e vai acontecer nas cidades. Nós estamos clamando pelo Espírito Santo, essa semana estamos pedindo o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo faz o quê? Quando o Espírito Santo vem, a gente começa a falar em língua e pular? Isso é consequência. Sabe o que o Espírito Santo faz quando ele vem? Ele coloca a luz nas nossas trevas. Sabe o que nós estamos pedindo como liderança aqui? Coloca a luz no que está escondido. Sabe o que é que a gente está pedindo? Senhor, se na minha casa tiver alguma coisa, tenha misericórdia de mim. Se na minha vida tiver alguma coisa, tenha misericórdia de mim. Limpe a mim, a minha esposa, meus filhos. Limpe a nossa igreja.
Tu acha que eu vou ficar sentado só para não ter trabalho de pedir perdão, me converter, me acertar? Escute, estamos pedindo o Espírito Santo por isso, porque nós não queremos tolerar Jezabel. E eu não estou falando contra uma pessoa, eu estou falando contra uma influência. Mas pastor, será? Ora não, já vou te mostrar um monte de coisa, você vai ver comigo aqui, caminhando para o fim. Foi muito rápido, vamos lá. O Senhor diz assim, ela engana os meus servos, e ela faz eles fornicarem, para que eles comam de comida oferecida, ou sacrifícios a ídolos. Como que uma influência satânica pode fazer dentro da igreja fornicação? As pessoas fornicarem, tem dois modelos, ou dois exemplos que eu poderia te dar. O que é fornicação? É a imoralidade também praticada de várias formas. Você é solteiro e você vai namorar com aquele, depois você namora com aquele outro, depois você namora com aquele outro, depois você namora com aquele outro. Nós estamos ensinando nossos filhos em casa, explicando o seguinte: beijo é um ato pré-nupcial. Mas é tão normal todo mundo beijar? Pois é. Me fala as pessoas que começaram a beijar antes do casamento, terminaram numa cama, juntos. Aí depois vai para o casamento, tem um monte de problema. Por quê? Porque beijaram tanto, viveram como casados. Mas pastor, aí você vai proibir a pessoa? Não, ninguém é proibido. O que nós estamos dizendo é, se o beijo excita você, se o beijo gera em você o que é para o casamento, e isso é gerado antes, você vai se sentir tentado a suprir aquilo antes do casamento. Escute, às vezes a gente tolera Jezabel, dizendo não tem nada não, é só um jovenzinho. Os jovens precisam se beijar mesmo, se abraçar. Tem mães que dizem assim: se você não beijar todos, como que você vai saber qual que beija melhor? Você tem que casar com o que beija melhor, filhinha. Pois é, casa com o que beija melhor. A menina está toda bagunçada, toda triturada emocionalmente. Eu acredito que Deus está dizendo: se você perseverar em pureza, se você perseverar em santidade, eu te darei favor para que você se conecte com uma pessoa saudável, com uma pessoa que vai ser suporte para você, que vai ser uma mulher valorosa, um homem valoroso na sua vida. Como que a gente tolera Jezabel? É abrindo concessões. Nós temos celulares. Quantas vezes você abre seu celular e de repente vem uma propaganda, você decide se você entra ou não. Vem um Reels, você decide se você entra ou não. Quando que a gente tolera Jezabel? Quando a gente fica olhando pornografia, que é uma das ações desse espírito, e a gente chega na igreja cansado, sobrecarregado espiritualmente, e a gente espera que o ministro louvor, ele seja um anjo, para poder conseguir extrair um sentimento de mim. Escute, ninguém vai extrair um sentimento de quem não quer andar em santidade com Deus. Onde que a gente tolera Jezabel? Nos detalhes, nas influências. Não tem nada demais. Tem demais sim. A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Pastor, foi só uma conversinha que eu tive. Eu sentei com uma pessoa, eu conversei, e eu não queria falar muita coisa. Pois é, fofoca agora se tornou tema para intercessão. A Bíblia ensina: quando você tem um problema com alguém, pensa algo de alguém, não fale com terceiros, vá direto com a pessoa, conserte com a pessoa. Se não resolveu, chame mais um. Se não resolveu, chama a congregação. Se não resolveu, é a palavra que diz, tá? Bote para fora. A pessoa não está resolvendo, dá um jeito aí, vai embora, não quer se converter. O que eu quero dizer é que a gente lida dentro da igreja com o sistema jezabélico do Velho Testamento, fazendo uma mistura de crença. Aqui é só Cristo e através da cruz, e Cristo é amar a Deus em primeiro lugar e amar o meu próximo como a mim mesmo. Significa: eu vou honrar, eu vou perdoar, eu vou valorizar, eu vou edificar, eu não vou ficar pelos cantos, porque isso é obra de Jezabel, fazendo fofoquinha para destruir pessoas. Escute, e você tenha discernimento em nome de Jesus. Tenha discernimento, você que ouve fofoca. Tenha discernimento, você que tem o ouvido solto para ficar ouvindo coisas que não deve ouvir. É só na igreja? Não. Tem mulher que fica falando mal do marido para as amigas. Você está atingindo a autoridade do seu lar.
Oxe, você foi colocada dentro da sua casa com seu marido para você dar suporte ao marido, não para expor o seu marido. Quando você expõe o seu marido, a sua casa fica exposta, os seus filhos ficam expostos, os seus negócios ficam expostos. São detalhes que o Senhor está dizendo: tenho contra ti que vocês têm tolerado o espírito de Jezabel. E aí eu concluo ele dizendo: vocês precisam voltar de novo àquelas primeiras obras. Vocês precisam amar de verdade. Vocês precisam ter um coração aquecido pelo Senhor. E esse é o ponto. O ponto da nossa mudança, de transformação, não é estar numa boa igreja que tem uma boa palavra, um bom louvor ou boas atividades. Isso não resolve. O que muda a nossa vida é a gente se converter à mensagem. É você sair daqui, ao invés de rebater e dizer assim: Jesus, tem algo aí que eu preciso resolver. Tem algo aí que eu preciso deixar resolver no meu coração e tratar aqui no meu coração. Senhor, como que eu estou sendo como chefe de casa? Escute, se você não é um marido forte e firme em casa, a sua esposa está exposta. A sua esposa está exposta a gaviões, a ladrões, a lobos. Assim como se eu não for um pastor firme aqui, a igreja está exposta a gaviões, a lobos, a ladrões. Está certo que na minha casa eu posso falar para o meu filho: não vá. Na igreja eu não posso proibir você. Se você quiser ir em algum lugar ouvir qualquer outra coisa que destoa do que você está ouvindo da verdade aqui, você é responsável pelo que você ouve. Mas se você tem um alimento sólido, ouve da fonte, um alimento. Porque quando você fica ouvindo daqui, do YouTube, da internet, pegando o que você acha, será que você está ouvindo o que você precisa ou o que você quer? Queridos, o Espírito Santo está vindo. E Ele está vindo para consertar as coisas. E eu estou pedindo a Ele: traga a luz. Nós temos orado: traga a luz. Traga a luz o quê? O que tiver de errado. Se tiver tudo certo, não tem problema. Mas se tiver alguma coisa errada, nós queremos que Ele nos limpe, porque nós queremos entrar nesse lugar aqui. E nós queremos que Ele diga: eu quero estar no meio de vocês, porque eu sou o único e verdadeiro Deus. E quando Deus está no nosso meio, as coisas fluem e acontecem. Enfim, eu não tenho como finalizar alguns outros pontos das características, e a gente vai deixar para as próximas mensagens, para também a gente não ser muito genérico e falar de maneira específica. Mas um dos pontos que esse Deus trabalha é o ponto da avareza. Quero colocar um detalhe aqui. Já estamos na igreja, graças a Deus eu sou pastor, estou com o microfone, eu aproveito também para ensinar você. Nós somos assim, desse jeito, e amamos ser assim. Falei sobre o carro que eu tinha doado. Queria falar sobre o carro, Anne? Queria falar, Lucas? Um negócio engasgado aqui. Por quê? Porque é minha oferta pessoal para Deus. Os meus líderes falam: explica para a igreja, você vai aparecer sem carro, explica para a igreja, para que a igreja entenda: nós estamos fazendo porque acreditamos no que está acontecendo. Vocês nunca foram pedidos fazer oferta sacrificial. Cada um faz o que acredita. Mas nós demos o nosso carro, demos o valor integral para a igreja, vendemos. Mas eu sei que uma ou outras vezes fica assim: poxa, o pastor fez isso. Poxa, mas por que ele falou lá na frente? Porque agora ele quer induzir a gente a dar a nossa casa, o nosso carro. Pelo amor de Deus. Escute, você está num lugar seguro. Você está num lugar de pessoas que estão fazendo, não para tirar de você, mas para garantir que você permaneça aqui recebendo. E você está num lugar de pessoas que estão dizendo: enquanto uma das ações de Jezabel, de Astarote, dessa entidade, é pegar as finanças usando avareza, porque você às vezes não é fiel na igreja, mas você termina investindo dinheiro em tanta coisa que é jogado no ralo. Perde dinheiro com bebida, com cigarro, com droga, sei lá com o que mais, com negócio errado, com aliança errada, com divórcio. Mas para Deus eu tenho um monte de receio. O diabo rouba de ti na cara dura, rindo da tua cara. Mas na igreja, não, porque eu tenho que examinar as escrituras. Converta-se. E Deus não precisa do teu dinheiro. Teu dinheiro é mísero para Ele. Teu dinheiro não vale nada para Ele. Teu dinheiro não vale nada para Deus. Sabe o que vale para Deus? A tua generosidade de coração. O que você trouxer aqui nunca vai bancar o que Deus pode fazer por você. E outra coisa, o fôlego de vida que você recebe, a vida que você recebe. Então quando Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Ele não está perguntando a você se você concorda ou não. Ele está dizendo: traga o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa, para que eu abra a janela dos céus.
Finalizo com esse texto porque essa é uma das influências de Jezabel, gerar avareza. E nós vamos quebrar essa avareza agora. Você vai poder trazer sua oferta. Vamos ficar todo mundo de pé. Eu vou pedir para que você nesse momento prepare-se. Eu vou fazer uma oração, vou pedir para você se preparar e nós vamos orar. Agora, deixa eu terminar da melhor maneira possível, porque eu sei que o tema que eu trouxe é um tema de exortação, e por ser um tema de exortação, deixa a gente incomodado. Fique em paz. Fique em paz, porque esse tema é para ajudar você a não tolerar Jezabel. Eu não quero que você vá para o inferno, eu não quero que a sua família se divorcie, eu quero que você seja próspero em tudo. Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, prospere o teu povo. Nós pedimos a proteção sobre as famílias, principalmente eu quero orar pelos homens aqui, homens selados pelo Senhor, homens posicionados por Deus, homens que estão no lugar que devem estar, serão pais saudáveis, maridos saudáveis. Eu declaro sobre você que é homem, que você terá a mente de Cristo, e que você será um guardião do seu lar. Eu declaro que nenhum lobo vai chegar perto da sua esposa, dos seus filhos, e vai levar suas coisas. Nenhum lobo vai levar os seus recursos. Eu declaro você protegido por Deus. Mas eu também declaro você liberto. Liberto de toda imoralidade. Liberto de toda sujeira, de todo mau caratismo, para que a sua esposa seja protegida e para que os seus filhos sigam um bom exemplo. Eu declaro que o fator que talvez você tenha sido influenciado durante muito tempo, levou desordem na sua casa. Eu declaro que no seu arrependimento, Deus vai começar a consertar as coisas na sua casa. Talvez você queira um filho transformado, uma filha transformada. Deus está dizendo: começa com você, marido e esposa. Começa por você, marido e mulher, começa por você, que haja arrependimento hoje, para que a sua descendência seja restaurada, que você não tolere Jezabel, não tolere a influência desse espírito de manipulação e controle, através de tanta coisa ruim, mas que você seja cheio do Espírito de Deus. Você já sabe como ofertar, você é bem-vindo a dar o seu melhor, e hoje se mover em generosidade, não em avareza. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana de vitória. Vai com Deus, tchau!